Alô, você aluno da rede pública, rede privada de Juazeiro. Vou começar me apresentando. Meu nome é Dairan Santos França, sou professor de Ciências do município de Juazeiro. Só que, primeiramente, curta, dê o like no canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. Ok? Primeiramente, vamos falar sobre esse tema aqui, litosfera e a sua dinâmica. Só que antes de começar esse tema, vamos fazer um exercício primeiro. Você que está em casa, no sofá, na cama, tenta exercitar a imaginação, tenta imaginar como seria o planeta Terra. Começa imaginando aí. Pensa, ele é algo circular, ele tem algumas cores que o diferenciam. Para você conseguir imaginar, ele se parece com isso aqui? Se parece, muito bem. Você, aluno do sexto ano, já observou em fotos de jornais, revistas, internet, próprio livro de ciências, que o planeta Terra ele tem um formato aparentemente arredondado. Ele apresenta algumas colorações, ok? Quais são essas colorações que vocês conseguem perceber aí em casa? Azul, branco, verde e marrom. Cada composição dessa aqui representa uma estrutura do nosso planeta Terra. Vamos ver se vocês conseguem pensar aí. O branco, para vocês, representa o quê? 3 segundos. 1, 2, 3. Representa os gases, aquilo que nós respiramos, ok? O azul é fácil. O azul representa as águas dos oceanos, lagos, mares, ok? A parte verde são nossas florestas, ok? Nossa vegetação. E o amarronzado, que é um pouco mais difícil de entender, mas são os nossos solos, aquilo que não está coberto por vegetação. Então, o nosso planeta ele é heterogêneo. Professor, o que é heterogêneo? Heterogêneos são estruturas que apresentam várias fases ou várias cores. Isso aqui é a parte superficial do nosso planeta. Tente imaginar aí, para vocês, o que está embaixo do solo é tudo sempre igual ou há mudanças? Aí vocês estão se perguntando. No nosso próximo slide vai acabar respondendo essa pergunta. Se eu pudesse dissecar o nosso planeta como se fosse uma cebola, eu tiraria em camadas, eu começaria a observar que cada camada do nosso planeta é representada por algum componente. Didaticamente, podemos dizer da seguinte forma: o nosso planeta, ele é a parte interna do nosso planeta, ele é separado entre 3 estruturas. Quais são essas? Primeira estrutura, que é essa camada mais externa, eu vou chamar de crosta terrestre. A camada intermediária eu vou chamar de manto, que é essa camada mais avermelhada ou amarelada. E a camada mais interna do nosso planeta, o centro da nossa Terra, eu vou chamar ela de núcleo. Então é bem simples. Se eu pudesse perguntar para vocês quais são as camadas do nosso planeta Terra, vocês iriam dizer crosta terrestre, que é a camada mais externa, manto e a camada mais interna é o núcleo. Agora vamos falar de cada uma dessas 3 camadas. A mais externa, que é aquela que a gente pisa e a gente tem contato, ela é a crosta terrestre. Ela tem basicamente 3 composições que são muito abundantes, que é o seguinte: silício, magnésio e alumínio. Isso que a gente está pisando aqui, eu posso chamar de crosta terrestre, ela tem uma grande abundância dessas 3 estruturas, 3 elementos: silício, alumínio e o magnésio, ok? Próxima característica da crosta terrestre, ela tem uma estrutura muito delgada, muito delgada. Vou voltar a imagem para mostrar para vocês. Essa é a crosta terrestre, é como se fosse uma fina camada. Se eu fosse fazer uma analogia, uma comparação, a crosta terrestre é muito parecida com uma casca de maçã. E o manto, por exemplo, que é a próxima camada mais interna, abaixo da crosta terrestre, é como se fosse toda aquela massa gostosa da maçã. Ok? Então, em comparação a crosta com o manto, a crosta é como se fosse insignificante. É como se eu comparasse a espessura da casca da maçã com relação àquela massa interna da maçã. Então, isso aí dá para vocês entenderem como é mais ou menos a questão de tamanho entre a crosta e o manto. Ok? A crosta tem uma espessura, se eu pudesse cavar aqui, se eu quisesse saber a espessura da crosta, é como se eu cavasse entre 5 quilômetros ou até mesmo, dependendo do local, 70 quilômetros. Tá? Se eu tivesse uma pá imaginária que eu pudesse cavar minha crosta terrestre aqui, ficaria entre 5 a 70 quilômetros. Tranquilo até aí? Segunda característica da crosta terrestre é o seguinte:
ela está em constante movimento. Como assim, professor? O solo que a gente pisa está em constante movimento? Eu não estou sentindo ele em movimento. Só que é o seguinte, ele é imperceptível, dependendo da situação, para a gente, só que ele está em constante movimento. Nossa crosta terrestre, ela tem a característica de estar localizada em placas. O que é que significa? Essas placas estão em movimento. Não percebemos porque nós somos desprezíveis em relação a essas placas. Só que, por exemplo, a gente pode notar essas movimentações. Tente imaginar uma montanha. Como é que surgiu essa montanha, pessoal? É bem simples. Essas placas, ao se movimentarem na crosta terrestre, quando, por exemplo, chegar a situação que uma encontra a outra, ela acaba se chocando e formando, ao longo de milhões de anos, que se chamam de montanhas e serras. Então, a montanha e uma serra provavelmente é só uma falha entre uma placa e outra, onde uma acaba só erguendo a outra. Aí vai a curiosidade, viu? E outra coisa, a crosta terrestre, como vocês sabem, ela é sólida, ela é rígida, tá bom? E como eu falei para vocês, ela é fina. Então essas são as características da crosta terrestre. É pouco espessa em comparação com as outras, ela está em constante movimento, não percebendo, mas está em movimento. Quando é que eu percebo essa movimentação? Tenta imaginar terremoto. Aquele tremor de terra, quando você percebe, é quando duas placas ou até mais se encontram e ali só que está em um nível muito alto. Você começa a perceber pelos tremores. Aqui você percebe a movimentação das placas tectônicas, tá? Ela é sólida, é uma camada muito fina, tá bom? Próxima camada, a intermediária. Manto, que é a maior camada que eu falei para vocês. A crosta é fina, o manto ele é muito mais espesso, ele pode chegar até 2.900 quilômetros. Se eu fosse cavar aqui, cavar, iria acabar chegando no final da crosta terrestre. Se eu fosse cavar o manto, nossa, se a crosta já é difícil, imagina eu conseguir cavar o manto. Imagine você cavar 2.900 quilômetros, é muita coisa, gente. Não é à toa que nunca conseguimos chegar lá, tá bom? 2.900 quilômetros e, por estar em grandes profundidades, ela pode atingir até 2.000 graus Celsius. Se Petrolina de Juazeiro já é quente, com 30 graus, 40 graus, 35 graus, imagine você estar no local com 2.000 graus Celsius. Nossa, é demais. E é o seguinte, eu falei para vocês que a crosta terrestre ela é sólida, só que o manto ele é líquido ou pastoso, ok? O que é que significa? Tenta imaginar uma água e você ficar girando aquela água para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso é o manto. Esse movimento, por ser líquido e pastoso, ele é muito mais fluido. A crosta ele é muito mais sólida e rígida e o manto ele é muito mais fluido, líquido e pastoso, ok? Tenta imaginar aí. Agora a última camada, a camada mais interna do nosso planeta é chamado de núcleo, ok? Tenta imaginar uma bola, se eu pego o meio daquela bola seria o núcleo. O núcleo, como eu falei, é a camada mais interna e ela é composto principalmente de dois elementos, o níquel e o ferro. Decore isso aí, o núcleo ele é composto por níquel e ferro, ok? E se o manto chegar a 2.000 graus Celsius, o núcleo, nossa, ele é muito mais quente, ele pode chegar até 6.000 graus Celsius, é uma temperatura muito elevada, ok? Então, já chegamos no nosso final da nossa aula, agora vem o desafio, tá? Eu falei sobre as 3 camadas do planeta Terra, então vamos lá para vamos ver quem consegue responder essa pergunta. Desafio, qual é a composição do núcleo? Lembra que eu falei que tem 3 camadas, crosta, manto e núcleo. Qual a composição do núcleo, que é a camada mais interna do nosso planeta? E vocês vão lá e façam. São 2, lembra aí. Agora não vou falar qual é. São 2 componentes. Me digam aí, escrevam nos comentários quais são. Eu não posso falar e vou deixar para vocês, tá bom? Qualquer coisa, coloque informação no comentário, pode adicionar informação, pode falar, professor, pode melhorar assim, dar sugestão, fiquem à vontade, ok? Obrigado, gente. Juazeiro Educação Nota 10.